Olá, meus caros, bom dia, bem-vindos aqui de volta ao nosso canal. A gente hoje vai encerrar esse assunto, o assunto que a gente vem tratando nas últimas 3 aulas a respeito do imperialismo, e vamos dar início então ao processo de estudo aí a respeito da Primeira Guerra Mundial, o primeiro grande evento que marca o século XX. Na última aula a gente parou quando a gente fez uma análise sobre o imperialismo europeu no continente asiático, mais precisamente sobre a região da Índia e da China, e parei quando falávamos a respeito da resistência ao processo imperialista europeu, uma resistência que ocorreu de forma efetiva, armada, dentro do continente africano e também com algumas revoltas na região asiática, revolta dos Boxers, como a gente falou, e falamos também da figura do Gandhi, que comandou o movimento de resistência ao imperialismo, uma resistência, entre aspas, aí, pacífica, no sentido de resistir a esse imperialismo sem o uso de armas, a partir de uma resistência que ela era muito mais cultural, rejeitando hábitos e produtos ocidentais, boicotando aí ao comércio ocidental e desobedecendo às regras inglesas que não eram reconhecidas como legítimas dentro da região da Índia. Sobre o imperialismo, ficou faltando a gente falar, basicamente, da proposta imperialista dos Estados Unidos. A proposta não, né? Da ação imperialista norte-americana. Diferente do que aconteceu com a Europa, com os países europeus e até mesmo com o Japão, que tenta invadir a região da China, em que a gente consegue perceber uma intervenção direta dos Estados europeus dentro das suas áreas de dominação. O que eu quero dizer com interferência direta? Eu estou falando que esses Estados europeus se armaram, foram ao território africano, a territórios asiáticos, invadiram esses territórios, conquistaram essas regiões, estabeleceram governos e estruturas de poder dentro da África e dentro da Ásia. Então, quando a gente fala de um imperialismo direto, eu estou falando que há uma ação de interferência, de domínio e de fazer com que aquelas regiões dominadas passem a fazer parte da estrutura de governo, da estrutura de poder desses estados europeus. É como se aqueles territórios fossem incorporados ao território da Inglaterra, ao território da França, ao território da Bélgica. O imperialismo dos Estados Unidos, promovido pelos Estados Unidos, ele é um pouco diferente. Ele não é esse imperialismo direto, mas ele teria uma ação mais indireta. Ele faz parte de uma política dos Estados Unidos de expandir os seus tentáculos sobre as diversas partes do mundo, sem obrigatoriamente incorporar aquele território ao território norte-americano, ao poder norte-americano. Eu estou falando que os Estados Unidos se fazem presentes dentro dessas regiões, mas não tornam aquelas regiões oficialmente como regiões suas. Então, nesse sentido, não há uma ação direta, mas sim uma ação indireta, uma ação que se baseia muito mais na influência e na extração de recursos a partir da instalação de empresas, a partir de uma política econômica mais voraz, do que uma ação direta de intervenção, domínio e controle. Nesse sentido, o imperialismo norte-americano ele começa pelo próprio continente americano, a partir de uma proposta apresentada pelo presidente James Monroe em 1823, que ficou conhecida como América para os americanos. A ideia de que os Estados Unidos defenderiam a independência, essa era a ideia afirmada pelo James Monroe, presta atenção, que os Estados Unidos eles defenderiam a independência dos países americanos, os países que estavam no continente americano. Então, em 1823, o James Monroe disse que a América tinha que se governar. A América tinha que ser governada pelos americanos.
O que ele quis dizer ao afirmar isso em 1823, ao propor isso em 1823? Ele quis dizer que os países europeus tinham que se retirar de dentro do continente americano. Então, em última instância, ele estava defendendo a independência dos países americanos, a independência da região da América frente ao projeto colonial, projeto imperial europeu. Vamos lembrar que o século XIX ele é o século das lutas de independência dos países latino-americanos, do México para baixo. O próprio Brasil se torna independente em 1822. Então, a doutrina Monroe propunha isso. Politicamente, era essa a ideia, de preservar a independência e a autodeterminação desses povos dentro do continente americano. Só que, com o passar do tempo, essa política ao longo do século XIX foi se construindo a partir da ideia de que a América teria que ser comandada por essa cabeça que era os Estados Unidos. Então, a América ela deveria seguir os padrões políticos, os padrões econômicos e aceitar essa posição de superioridade que os Estados Unidos, por terem sido o primeiro país que se tornou independente, por ter despontado de forma industrial muito cedo, por preservar valores relacionados à democracia e à república, os Estados Unidos encabeçariam esse continente e seriam responsáveis por defender e também por intervir em outros países, para defender o princípio da democracia, para defender o princípio da república. Então, a ideia de América para os americanos, a princípio, ela começa com essa defesa de autodeterminação, com essa defesa do continente americano contra a interferência de países europeus dentro do continente americano, e ela termina no final do século XIX, início e ao longo de todo o século XX, com uma política dos Estados Unidos de expandir os seus tentáculos, de expandir o seu domínio sobre todo esse continente americano. Não um domínio efetivo, mas um domínio cultural, um domínio empresarial. Então, o estilo de vida, o estilo de governo a ser seguido dentro da América, dentro de todo o continente americano, deveria seguir os princípios norte-americanos. A abertura de comércio, o empoderamento da América frente à Europa passaria por isso, passaria por os Estados Unidos se expandir toda a sua cultura, o seu modelo de política e a sua economia para toda a América. Em última instância, hoje a gente poderia ler que essa proposta lá atrás, a doutrina Monroe de América para os americanos, que visava defender a América contra a Europa, na verdade, ela trazia a América para os Estados Unidos. Se a gente parar para pensar, e aqui algo que permite uma estratégia que permite a gente gravar muito bem o que seria a doutrina Monroe a partir do início do século XX, os estadunidenses eles se autodenominam americanos. A gente sabe que americanos são todos aqueles que vivem no continente americano. Mas os estadunidenses tomam para si esse epíteto, esse apelido de americanos. Eles são os americanos. Então, quando você fala, em última instância, América para os americanos, a gente estaria falando que todo o continente da América seria reservado ao domínio dos americanos, ao domínio dos estadunidenses. Então, nesse sentido, América para os americanos, América para os estadunidenses. Então, a América seria essa área de influência dos Estados Unidos, onde a Europa não poderia interferir. Nesse sentido, a gente tem uma série de charges que vão surgir e vão representar o que seria essa doutrina Monroe. Aqui a figura do tio Sam. Observem aqui o tio Sam. O tio Sam na caricatura, essa personagem que ele representa os Estados Unidos. É esse velhinho de cabelo branco aí, magricelo, que veste roupas, veste uma cartola preta, mas veste roupas aqui. Não, a cartola é branca com, ou se eu não me engano, com uma listra azul.
e veste roupas nas cores dos Estados Unidos, branco, vermelho e azul. Então o Tio Sam, sempre quando ele aparece, sempre quando essa figura aparecer para vocês, ela está representando os Estados Unidos. E o Tio Sam aqui mostrando uma linha que se chama Doutrina Monroe, Monroe Doctrine, a Doutrina Monroe, para ingleses e franceses. Então ele está mostrando o quê? Ele está mostrando que dentro da América, Inglaterra e França não podem estender os seus tentáculos. Dentro da América, quem manda são os americanos. América para os americanos. Nesse sentido, eu trouxe esse mapinha aqui para a gente entender a questão de Cuba. Cuba entrou muito em debate, principalmente a partir de 2013, 2012, 2013, quando a gente tem um enfraquecimento, 2010, que a gente tem um enfraquecimento da figura de Fidel Castro e a reabertura de Cuba, e o retorno das relações com os Estados Unidos, ainda durante o governo do Barack Obama e tal. Cuba teve muito no noticiário, e Cuba vem sendo muito falada e muito discutida, inclusive dentro do Brasil. A história de Cuba independente, Cuba era, até 1902, Cuba pertencia à Espanha, por ter feito parte daquele processo de colonização do continente americano, era um importante entreposto comercial e base de poder ali da Espanha dentro dessa região da América Central, dentro de toda essa região que a gente está vendo. Então em Cuba ficavam os principais reinados, os principais cargos de comando dentro da América Hispânica. Em 1902, pensando nessa doutrina Monroe que a gente acabou de falar, de defesa da América contra interferências da Europa, os Estados Unidos apoiaram o movimento de independência de Cuba. Então, Cuba é um dos últimos países americanos a se tornarem independentes, uma das últimas repúblicas da América Hispânica a conseguir a sua independência. Repare que o primeiro é lá em 1818, 1819, e Cuba só se torna independente em 1902. Então a gente está falando aqui de 80 anos de distância entre a primeira independência e a independência de Cuba. E Cuba só se torna independente com a interferência direta dos Estados Unidos. Os Estados Unidos apoiam os movimentos de independência de Cuba, apoia os movimentos de independência para poder expulsar a Espanha de dentro da América, afirmando que a América deveria ser governada por americanos. E observem a posição geográfica de Cuba. Cuba está aqui, olha, perto de Miami, perto aqui dessa região aqui, mais ao sul dos Estados Unidos, aqui, é uma região muito falada, que fica muito na mídia, justamente por conta das praias aqui de Miami. Então, Cuba está muito perto, muito próximo dos Estados Unidos, então os Estados Unidos apoiam a independência e começam a compreender Cuba como se fosse o seu quintal, como se fosse parte do seu território. Embora Cuba fosse independente, os Estados Unidos tomavam Cuba como seu protetorado, como quase que uma extensão do seu território, como quase que o seu quintal. Então, durante os 50 primeiros anos do século XX, entre 1902, que Cuba se torna independente, e 1959, quando a gente tem a Revolução Cubana, Cuba dialogava e tinha muitas relações comerciais, relações econômicas com os Estados Unidos. Era um protetorado mesmo, era um quintal norte-americano. Em 1959, a gente tem a Revolução Cubana, liderada por Fidel Castro. Fidel Castro, num contexto aí de ascensão do discurso relacionado ao comunismo, afirmação ali da União Soviética, contexto da Guerra Fria, no pós-Segunda Guerra Mundial, e Cuba acaba se tornando
essa Revolução Cubana acaba tornando Cuba um país que seguia uma vertente político-ideológica diferente da dos Estados Unidos. Enquanto os Estados Unidos defendiam o capitalismo, eram a cabeça do mundo capitalista, Cuba passa, com a figura de Fidel Castro, a implantar ideias relacionadas ao comunismo. Fecha o seu estado aos Estados Unidos, fecha a sua ilha aos Estados Unidos e passa a dialogar muito de perto com a União Soviética. Então, a partir de 1959, com a Revolução Cubana, essas relações comerciais, essas relações culturais, essas relações de proximidade entre Cuba e os Estados Unidos, elas deixam de existir. E Cuba e os Estados Unidos decretam, então, embargo comercial a Cuba, fecham, proíbem outros países de estabelecer relações comerciais com Cuba, e Cuba se aproxima muito da União Soviética. Ao passo que, 3 anos depois desse processo da Revolução Cubana, a gente tem a famosa crise dos mísseis, que foi o grande momento de tensão da Guerra Fria, quando a União Soviética mandou navios porta-mísseis para a região de Cuba. Se em algum momento a gente teve uma possibilidade de guerra entre Estados Unidos e a União Soviética, foi em 1962, quando a gente tem a crise dos mísseis, quando havia a possibilidade dos Estados Unidos sofrer com um ataque bélico da União Soviética com o apoio de Cuba. Então Cuba passa a ter uma relação com os Estados Unidos e com a política capitalista muito tensa, principalmente por esse histórico, principalmente por os Estados Unidos terem feito parte da independência de Cuba, considerarem Cuba como seu quintal. Quando Cuba vive sua revolução e o comunismo, o socialismo é implantado dentro da região de Cuba com a figura de Fidel Castro, os Estados Unidos tomam um grande baque, porque estão perdendo parte do seu território. O socialismo, aquela política socialista existente dentro da União Soviética, esbarra na fronteira dos Estados Unidos. Por isso foi uma questão que muito incomodou. E só recentemente, a partir de 2010, 2011, se eu não me engano, é que os embargos comerciais a Cuba deixaram de existir. Quando Barack Obama estava no governo norte-americano, e ele decretou, então, o fim desses embargos comerciais a Cuba. Mas as relações elas continuam tensas, e principalmente com a ascensão do Trump ao governo norte-americano, essas relações elas se tornaram ainda mais tensas, alguns embargos voltaram a existir novamente, então essa relação ela ainda não é uma relação muito amistosa entre Estados Unidos e Cuba. Para além da América para os americanos, outra política que também marca aqui a figura do Tio Sam que eu falei para vocês, outra política que também marca o imperialismo norte-americano, o imperialismo estadunidense, é a famosa política do Big Stick, também conhecida como política do grande cacete. A América para os americanos, ela definia então o controle da América e a não interferência da Europa dentro do continente americano. O Big Stick estaria muito mais relacionado a uma forma de ação dos Estados Unidos. A ideia de que os Estados Unidos chegam primeiro no discurso, chegam primeiro buscando um acordo, buscando uma relação amistosa. É logicamente que por trás desse acordo diplomático, dessa ação amistosa, há um desejo voraz de adentrar aquele Estado, implantar indústrias, interferir na política daquele Estado. Então, você chega primeiro falando manso, chega primeiro nesse discurso, vou te ajudar, vou ajudar você a formar um governo democrático, vamos preservar aqui a democracia, vamos preservar os princípios republicanos, e depois entra com as suas empresas, explorando, buscando garantir os seus interesses. Essa seria a primeira ação. Agora, se há uma resistência pela diplomacia, os Estados Unidos entram
usando a força física, promovendo guerra, promovendo conflito para garantir os seus interesses. Então é uma política que a princípio ela parece benéfica, a princípio ela parece que irá trazer benefícios para o Estado a partir desse discurso de defesa da democracia, de defesa dos princípios republicanos, de ajudar no crescimento, mas por trás, e daí essa ideia do grande cacete que está escondido do Big Stick, há a ideia da exploração daquele território, de conseguir acesso a fontes de petróleo, de conseguir acesso a mercado consumidor, de conseguir acesso a riquezas que aquele país poderia oferecer. Então é o falar manso para conseguir explorar de forma intensa esses territórios. E aqui essa representação do Tio Sam que une aí a doutrina Monroe e o Big Stick. Repare que a gente tem a figura do Tio Sam que tem um pezinho lá na América do Norte e outro na América do Sul. A ideia de que ele vai defender todo esse seu Estado a partir dessa política que era uma política que no discurso dizia que ele estava defendendo a autodeterminação desses povos, mas que por trás disso havia um interesse de explorar esse território economicamente, de se sobressair dentro desse território. E na mão dele aqui, não está aqui onde estaria o Big Stick, o grande cacete, esse Big Stick é a doutrina Monroe, a ideia de dominar todo esse território americano. Então aqui há a mistura dessas duas políticas, a política da doutrina Monroe e a política do Big Stick, porque chega falando da defesa da América contra a interferência da Europa e por trás há todo esse desejo de exploração, de dominação desse território e de imposição. Outra forma de explorar o mercado mundial e muito utilizada pelo governo norte-americano e que compõe essa política imperialista norte-estadunidense e que está em voga até os dias de hoje é o que nós chamamos de American Way of Life. O que seria American Way of Life? É o estilo de vida norte-americano. Esse estilo de vida que vai se afirmando desde o surgimento dos Estados Unidos enquanto país. Então esse estilo de vida ele passa pela política, pela ideia de democracia, pela ideia de república. Para os Estados Unidos esses são valores supremos e são valores que levam eles a interferir em outro Estado para garantir essa ordem democrática e garantir a república, conforme a gente viu no início da aula quando estudávamos o imperialismo, a ideia do destino manifesto dos Estados Unidos de defender esse governo democrático e republicano. Mas para além desse modelo político que seria o ideal, que se vende como ideal, há também o estilo de vida. O que é o estilo de vida? É o lanche, é a forma de se vestir, é a forma de almoçar, é a forma de se comportar. E aí o cinema vai ter um papel fundamental para poder vender essa forma de vivência. Você acordar de manhã e tomar um breakfast. O que seria o breakfast? Não seria o nosso pão com manteiga, mas seria ovos mexidos com bacon, ali um refrigerante ao lado, uma pasta de amendoim. Repare que a todo tempo, quando você está vendo um desenho animado, quando você está assistindo a um filme, é esse o café da manhã que a gente está vendo. Depois, tomar uma Coca-Cola, comer um hambúrguer, antigamente nos filmes fumar um cigarro, a forma de se vestir, os tênis, os carros que aparecem, que precisam ser comercializados. Então essa forma de se comportar que começa a ser vendida pelos Estados Unidos, esse estilo de vivência, esse estilo de vida, o trocar o almoço por um lanche, o comer um hambúrguer, isso vai se espalhando pelo mundo e permitindo que as indústrias norte-americanas também se espalhassem de acordo com que esse estilo de vida fosse ganhando popularidade no mundo como um todo. É nesse sentido que eu vou ter um Bob se espalhando para o mundo inteiro, que eu vou ter um McDonald's
McDonald's se espalhando pelo mundo inteiro, que eu vou ter a Coca-Cola se espalhando pelo mundo inteiro. Eu não sei se vocês sabem, mas essa garrafinha da Coca-Cola, ela é registrada desde 1920. O formato dela, ele foi patenteado pela Coca-Cola para que representasse essa identidade daquele produto, e ela é inspirada na Marilyn Monroe, atriz norte-americana, no cinema norte-americano. Então, o que mostra essa proximidade entre, já no início do século XX, entre a indústria e o cinema, porque é o cinema que vai espalhar esse estilo de vida, é esse cinema que vai levar as pessoas a buscarem a consumir um hambúrguer, a consumir um tênis, a comprar determinado carro, a se vestir de determinada forma, e se as pessoas buscam esse consumo, essas empresas elas vão ganhando um métier, elas vão ganhando um mercado ali que elas pudessem se instalar. Então o cinema ajuda muito na difusão desse estilo de vida e ajuda muito na afirmação desse mercado norte-americano no mundo como um todo. E aí o estilo de vida vai ser vendido não só no cinema, mas nos jornais também. Qual que seria o ideal de vivência, o ideal de vida, inclusive, como eu disse para vocês, com vícios que vão se afirmando ao longo do século XX e se tornam sinônimo dessa vida norte-americana, dessa vida da opulência, como a questão do próprio cigarro. E esse estilo de vida, que começa assim nos Estados Unidos e se espalha para o mundo inteiro, para o mundo como um todo. Todos nós gostamos de sentar no McDonald's, comer um hambúrguer, uma batata frita, tomar um milkshake. Então, esse estilo de vida está presente no nosso cotidiano. Não só na forma de se alimentar, na forma de se vestir, mas até na nossa própria língua. Muitas das nossas palavras são americanizadas. Tênis, t-shirt. Então a gente acaba incorporando esses valores não só na nossa forma de vestir, na nossa forma de se alimentar, mas também na nossa cultura, na nossa própria língua, na nossa própria forma de se comportar mesmo. Então, em suma, é isso que a gente fala quando a gente fala de imperialismo estadunidense, imperialismo norte-americano. Não vou adentrar em Primeira Guerra Mundial hoje, eu vou encerrar nossa aula por aqui. Agradeço a atenção de vocês, desejo a vocês uma boa aula. Não se esqueçam de fazer a atividadezinha que está lá na pasta de avaliações para ser feita. E na próxima aula a gente começa aí com Primeira Guerra Mundial. Tá bom? Obrigado pela atenção e até a próxima.